Você já se perguntou por que, apesar de orar com fé e intensidade, a prosperidade financeira parece sempre escapar das suas mãos? Parece contraditório, não é mesmo? Afinal, a oração é vista como um caminho direto para receber bênçãos. Mas será que é só isso? A Bíblia revela um segredo que poucos conhecem. A riqueza não chega simplesmente por orar muito, e isso pode chocar quem tem uma crença forte sobre a conexão direta entre fé e dinheiro. Neste vídeo, vamos explorar um lado pouco falado da oração e da prosperidade. Aquele que não está nas respostas fáceis, mas nas verdades profundas que transformam vidas. Você vai descobrir que não basta pedir, é preciso entender o código da abundância que Deus oferece. Um código que envolve sabedoria, humildade e responsabilidade. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças e abrir portas para uma compreensão nova e prática da verdadeira prosperidade. E o melhor, ao final, você terá ferramentas para alinhar sua fé com atitudes que realmente atraem a bênção financeira, sem cair na armadilha da oração vazia. Quer mudar sua relação com o dinheiro e a espiritualidade? Então, fique comigo até o fim e descubra o que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza e oração. Nem toda oração toca o coração de Deus da mesma forma. Há orações que revelam apenas desejos humanos, outras um coração maduro. Em Provérbios 37:9, encontramos uma das orações mais humildes e poderosas da Bíblia. O autor não pede riqueza nem vitória sobre inimigos. Ele pede 3 coisas: afastar-se da mentira, viver com o necessário e manter-se dependente de Deus. Isso já nos mostra que a estrutura da oração importa, e muito. Essa oração tem 3 colunas invisíveis: caráter, contentamento e confiança diária. Um pedido que mostra autoconsciência, equilíbrio e fé. Quem ora assim entende que não está pedindo uma bênção qualquer, mas o tipo de vida que pode ser sustentada sem perder o foco espiritual. É como um filho que não pede um carro do ano, mas pede direção para guiar com sabedoria o que já tem. Que pai não se alegraria com um pedido assim? A grande verdade é que Deus se agrada de pedidos que revelam maturidade. Não se trata de orar muito, mas de orar certo. Não se trata de intensidade emocional, mas de alinhamento espiritual. Deus responde quando a oração carrega mais responsabilidade do que ambição. E talvez a riqueza não esteja chegando porque, mesmo sem perceber, há um coração imaturo por trás do pedido. Mas esse é só o começo. Muita gente se frustra com Deus por não ver respostas às suas orações. Mas a verdade é que nem sempre o problema está no céu fechado. Às vezes, está no coração desajustado. Tiago foi direto ao ponto. Pedem mal. E o que é pedir mal? É orar com intenções erradas, motivado pelo ego, pelo orgulho ou pelo desejo de impressionar. É querer prosperar apenas para provar algo para os outros, não para cumprir um propósito maior. Imagine uma criança pedindo um fósforo aceso para brincar. O pai, por mais amoroso que seja, jamais atenderia esse pedido. Por quê? Porque aquilo que a criança deseja pode machucá-la. Da mesma forma, Deus recusa aquilo que, no fundo, só nos afastaria dele. Prosperidade sem sabedoria vira armadilha. Riqueza sem estrutura espiritual vira queda disfarçada de bênção. E muitos não percebem que estão orando exatamente por isso. Te conto uma experiência real. Certa vez, pedi uma promoção com tanta fé, mas fui demitido. Na hora, questionei Deus. Anos depois, percebi que foi ali que nasceu o meu maior projeto e minha verdadeira prosperidade. Nem toda bênção parece bênção no início. Por isso, orar muito nem sempre é o segredo. Orar com clareza, propósito e rendição, sim. Mas calma, isso nos leva a uma chave escondida no próximo ponto. Essa oração carrega uma humildade tão profunda que muitos passam por ela sem perceber.
Ao pedir apenas o pão necessário, o autor reconhece seus próprios limites. Ele admite: se eu tiver demais, posso me esquecer de ti. Se tiver de menos, posso pecar. Isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual em estado bruto. O humilde não é o que se diminui, mas o que reconhece que não é maior que sua própria vulnerabilidade. Orar assim é como dizer: Deus, eu não quero aquilo que vai inflar meu ego, a ponto de eu achar que não preciso mais de ti. É o oposto da oração orgulhosa que exige, determina ou tenta convencer Deus de que merece algo. Essa oração vem de alguém que sabe que até a bênção pode virar tropeço se cair nas mãos erradas, na hora errada. E vamos ser sinceros, quem de nós nunca pensou em pedir mais do que precisa? Esse pedido é, na verdade, uma declaração de dependência contínua. É como quem pede luz só para o próximo passo e não para todo o caminho. Essa atitude revela maturidade, entrega e consciência. A humildade de não exigir mais do que consegue carregar é o que prepara o coração para receber de forma saudável. Mas sabe o que é mais curioso? Essa humildade não empobrece, ela desbloqueia a sabedoria. Tem gente pedindo carro, casa, emprego, mas esquecendo de pedir o que realmente abre todas essas portas: sabedoria. Provérbios não deixa margem para dúvida. Adquire a sabedoria com tudo o que tiver. Por quê? Porque quando você tem sabedoria, você tem visão. Você enxerga além da ansiedade do agora. E o que antes parecia impossível começa a se organizar de forma natural na sua vida. É como trocar de óculos. O ambiente continua o mesmo, mas sua percepção muda. E é justamente essa mudança que faz você tomar decisões melhores, seja nos negócios, nos relacionamentos ou na sua vida espiritual. Sabedoria é o código que transforma oportunidades em colheitas. Não é mágica, é entendimento aplicado todos os dias. Gente sábia prospera com pouco, administra com equilíbrio e cresce com propósito. Orar por sabedoria é, na prática, orar por tudo. Porque uma pessoa sábia sabe lidar com dinheiro, com fama, com perdas e até com silêncio divino. É por isso que Deus se agrada tanto desse tipo de oração. Ele sabe que a bênção não vai te derrubar, que o sucesso não vai te corromper e que a escassez não vai te destruir. Mas sabedoria também precisa de prática, e ela começa a se manifestar na forma como você ora. E a próxima parte vai te mostrar isso de forma muito clara. Muita gente lê orações bíblicas e acha lindas, mas distantes da realidade atual. A verdade é que Provérbios 30, 7 e 9 continua extremamente atual, só precisa ser traduzido para o nosso tempo. Ao invés de apenas repetir palavras antigas, podemos adaptar o coração do pedido. Senhor, me afasta da falsidade, do orgulho e da comparação. Não é bonito apenas, é necessário. Numa cultura de performance, isso é libertador. Continuando. Não me des nem o excesso que me afasta de ti, nem a escassez que me faça perder o controle. Dá-me apenas o que sou capaz de administrar com sabedoria. Esse tipo de oração desarma o orgulho, realinha o foco e convida a presença de Deus para dentro da gestão da sua vida. Não se trata de limitar a bênção, mas de pedir responsabilidade antes da recompensa. Isso muda tudo. E se você quer ir além da repetição, ore com intenção. Que cada palavra reflita sua maturidade. Que cada pedido mostre que você entendeu. O segredo não está no quanto Deus dá, mas no quanto você está pronto para receber. Orar assim todos os dias é como construir, tijolo por tijolo, uma vida firmada na rocha. E talvez seja esse o maior sinal de que Deus pode, sim, confiar riqueza nas suas mãos. A maioria das pessoas enxerga a pobreza como um teste, mas se esquece de que a abundância também é. E muitas vezes ela é ainda mais perigosa. Quando tudo vai bem, a fé relaxa, a oração esfria e o coração se ilude achando que não precisa mais depender de Deus.
A prosperidade pode anestesiar a consciência. Por isso, nem sempre a demora da bênção é castigo. Às vezes, é proteção. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Salomão, por exemplo, começou com sabedoria e temor. Mas depois de se tornar o homem mais rico e influente do mundo, perdeu o foco e caiu em idolatria. A abundância que não é sustentada por caráter vira desvio. Já viu alguém que era simples, mas depois que deu certo, ficou arrogante, distante, irreconhecível? Pois é, o coração humano não lida bem com tudo de uma vez. Por isso, a oração de Provérbios 30 é tão poderosa. Ela já nasce com consciência do risco. Ela pede o suficiente, mas recusa o excesso que leva ao orgulho. Quem entende isso, ora diferente, vive diferente, administra diferente. E quando a riqueza chega em um solo preparado. Mas se esse tema já é intenso, espere até entender o impacto do orgulho espiritual, que é o próximo obstáculo invisível da abundância. Tem gente que diz, não quero riqueza, só quero a presença de Deus. E parece humildade, mas às vezes é orgulho escondido. É o tipo de frase que soa espiritual, mas carrega julgamento nas entrelinhas, como se todo cristão próspero fosse superficial. O problema é que esse tipo de mentalidade afasta a prosperidade sem perceber, porque no fundo acredita que ser abençoado financeiramente é sinal de desvio, e isso bloqueia muita coisa. Orgulho espiritual é quando alguém se sente mais puro por não ter, por não querer, por não buscar. Mas a verdade é que muitas vezes esse discurso é apenas medo disfarçado de santidade, medo de prosperar e se perder, medo de crescer e ser criticado. E esse medo vira teologia. É como alguém que diz que não gosta de festa só porque nunca foi convidado. Não é convicção, é autojustificativa. Agora pensa comigo. Se Deus te dá sabedoria, caráter e domínio próprio, por que Ele te limitaria justamente na área onde você pode causar mais impacto? Ser próspero não é pecado. Pecado é usar a pobreza como desculpa para não multiplicar os talentos. A humildade verdadeira está em reconhecer, Senhor, me dá o que eu sou capaz de administrar e me capacita para administrar mais. E isso nos leva ao próximo ponto. O que Deus espera que você faça com o que Ele te dá. Receber bênçãos financeiras, sabedoria e recursos não é um fim em si mesmo. É um chamado para agir com responsabilidade. Deus não quer que você acumule riquezas para si, mas que seja um canal de transformação. Imagine que Ele te entrega uma semente rara. Você pode guardá-la ou plantá-la para colher frutos que alimentem muitos. Essa é a missão. Multiplicar o que recebe em benefício próprio e do próximo. Muitas pessoas falham aqui porque confundem prosperidade com autoindulgência. Se a riqueza não é usada para abençoar a família, ajudar a comunidade ou fortalecer a obra, ela perde o propósito divino. É como um rio que para de correr e começa a estagnar. Perde a vida que deveria trazer. A prosperidade verdadeira pulsa em quem usa seus dons e recursos para servir e impactar vidas. Portanto, o desafio não é apenas orar e esperar receber, mas assumir o compromisso de ser fiel no uso do que Deus confia a você. É o equilíbrio entre gratidão, gestão sábia e generosidade que faz a riqueza se multiplicar. E se você quiser entender melhor como essa multiplicação acontece no dia a dia, fique ligado no próximo vídeo, onde vamos falar sobre como a sabedoria bíblica transforma sua vida financeira. Agora que você entendeu porque a riqueza não chega só com oração, é hora de refletir. Como anda a sua postura diante da prosperidade? Será que você está realmente alinhando seu coração, suas atitudes e sua fé com o que Deus espera? Lembre-se, pedir é importante, mas agir com sabedoria e humildade é o que faz a diferença na sua jornada. Quero que você pense,
Qual passo concreto você pode dar hoje para transformar sua relação com o dinheiro e com Deus? Será que não é hora de abandonar crenças limitantes e começar a construir uma vida financeira sólida, baseada em princípios eternos? Compartilhe aqui nos comentários sua maior dúvida ou experiência com oração e prosperidade. Vou adorar saber sua história. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua vida financeira e espiritual. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais no código da abundância que Deus deu para quem deseja prosperar com sabedoria. Não perca!